Olá a todos, canal Promotori. Estou começando a montagem do motor, então o bloco, como de costume, ainda está na retífica. O motor foi desmontado há uns 4 meses. Basicamente esse era o acordo com o cliente, ou seja, à medida que ele vai conseguindo, ele transfere o dinheiro e a gente vai fazendo o reparo do motor. Então tem muitos momentos interessantes com esse motor durante a montagem. Quando eu chegar nesses pontos, nesses detalhes, eu vou comentar. Lá temos uma situação interessante com o comando de válvulas. O bloco deve chegar para mim na próxima semana, já está preparado. Não removi os cabeçotes, lá troquei as buchas guia nas válvulas de escape e troquei uma válvula, coloquei uma usada. Então os cabeçotes já estão prontos, montei eles e deixei de lado por enquanto. Então, estou trabalhando no compressor, já instalei o virabrequim, já coloquei o rolamento novo. O que aconteceu com esse compressor é que o cliente disse que ele foi comprado não faz muito tempo, depois de uma reforma. Então vemos aqui que está instalado esse tipo de virabrequim da empresa United Motors, dá para ver o símbolo aqui. E quando eu desmontei esse compressor, reparei que o eixo, a engrenagem e também as bielas estavam deslocados para um lado. Ou seja, vemos aqui na tampa que eu preparei para mostrar essa marca do parafuso, ou seja, o parafuso encostava nessa tampa. Aqui o parafuso já foi lixado na esmerilhadeira, como podemos ver, mas mesmo assim, com uma das extremidades ele ainda encostava. E também o virabrequim estava deslocado, ou seja, a biela estava deslocada até o limite para um lado e de um lado ela encostava no pistão. Ou seja, desse jeito aqui vemos que a biela deveria ficar assim, no meio, mas ela estava assim, encostada até o fim, e a cabeça da biela encostava no pistão. Além disso, outro detalhe interessante sobre esse compressor é que foi instalada uma arruela dessa largura, ou seja, ela é feita artesanalmente, tem mais ou menos o dobro da espessura da arruela original de fábrica, dá para ver que é artesanal. Aqui dá para ver as marcas da ferramenta de corte, ou seja, foi instalada essa arruela para o acionamento da bomba da direção hidráulica. Ou seja, no começo eu não conseguia entender o que estava acontecendo, porque tudo estava deslocado para um lado, mas depois percebi que o problema estava nesse virabrequim. Ou seja, esse local aqui foi usinado de forma diferente, no total, foi removido mais 4 mm, o rolamento fica mais para dentro e consequentemente, enfim, foram usinados 4 mm a mais do que o necessário. Não sei, talvez seja preciso colocar uma arruela aqui, escolhendo a espessura, é isso. Vou entregar esse virabrequim para o cliente, não sei o que ele fará com ele, é dele. Agora nós instalamos aqui outro virabrequim, do jeito que deveria ser. Já está tudo apertado, ou seja, aqui já está tudo certo. Então em seguida vou instalar os cilindros novos, pistão, camisa, anéis, tudo novo, pino do pistão, bronzinas novas. E aqui temos o jogo de juntas. Também já abri, instalei a junta aqui entre a placa e o cabeçote e também instalei válvulas novas. A válvula de escape é nova e a válvula de admissão também é nova, ou seja, os cabeçotes já estão prontos para a instalação. Na verdade já está tudo preparado, tudo lavado e limpo. Então abro, pego os pistões, instalo eles nas bielas, coloco os novos mancais, instalo no compressor e fecho os cabeçotes. Hoje preciso terminar o compressor e depois vou cuidar disso. Ainda preciso lavar o cárter e lavar a tampa. Enfim, ainda tem trabalho até terça-feira, ou seja, mais 4 dias de preparativos. Também já tenho algumas peças aqui na prateleira que estão lavadas, limpas e também jateadas com areia. Aqui temos a bomba de combustível que foi adquirida após o concerto, vou mostrar ela depois. E aqui temos as bielas já passaram pelo trabalho de usinagem, troca das buchas, usinagem das buchas, ou seja, está tudo pronto. Então o que eu quero fazer até terça-feira é abrir o conjunto dos pistões. Eu sei que da superfície do cabeçote foi removido 0,4 mm, ou seja, 4 décimos, e cada pistão eu também vou cortar 4 décimos e instalar os pistões nas bielas. Já tenho tudo pronto, virabrequim pronto, comando de válvulas novo. Esse é o volume de trabalho. Vamos lá.
Então, já passou um tempo, já trouxeram o bloco das usinagens, já está completamente pronto, eu já preparei ele, ou seja, lavei mais uma vez. Bem, como de costume, primeiro retirei todas as tampas dos canais de óleo, aqui podemos ver, elas já estão instaladas com trava-rosca. Aqui apertei onde estava vazando, ou seja, retirei todas as tampas dos canais de óleo, retirei os injetores também. Limpei todos os canais de óleo com escovinhas, também soprei, desengordurei tudo, enfim, como de costume, preparei tudo. Também passei macho em todas as roscas do bloco, como podem ver, ou seja, todos os furos com rosca que existem no bloco, passei por todos eles, preparei tudo. Então já coloquei de volta as tampas, como já disse, com trava de rosca, e apertei, fiz uma marcação para mim, também instalei os injetores de óleo no lugar, também coloquei uma gota de trava de rosca, apertei e fiz uma marcação para mim. Depois vou instalar as buchas do comando de válvulas, os tuchos e o comando de válvulas. Bom, e no geral, como eu já disse, praticamente tudo já está pronto, ou seja, agora é só caprichar mesmo e dá basicamente para montar esse motor bem rápido. Mas como sempre, esses são os planos, os pensamentos, vamos ver como vai ser na prática. Então, o comando de válvulas é novo, da marca OE, e está aqui na embalagem original. Sobre o comando de válvulas, qual foi a história? O cliente quis restaurar o comando de válvulas, então enviamos para outra cidade. Agora escrevo abaixo com legendas. Lá, basicamente, um especialista faz a restauração do comando de válvulas e disse ao cliente que não haveria diferença nenhuma. Se colocar o comando restaurado e o novo lado a lado, você não consegue distinguir qual é o novo e qual é o restaurado. O cliente optou por restaurar o comando de válvulas. Enfim, enviaram o comando de válvulas para lá, eu mandei, colocaram ele numa caixa igual a essa. O comando de válvulas velho, mandaram numa caixa igual. Ele não estava lá. Não sei, 2 ou 3 semanas, talvez um mês, não lembro direito. Mandaram o comando de válvulas só enrolado em plástico, eu abri, dava para ver claramente que simplesmente soldaram o ressalto do comando de válvulas e depois lixaram, quase como se fosse na mão, quase com uma lima. Ou seja, ele está irregular, dá para ver que está meio torto, com marcas tipo um barril, enfim, as bordas são irregulares, as medidas não estão corretas, ele é alguns milímetros mais baixo. Também trocaram a engrenagem do comando e na engrenagem do cliente também tinham defeitos na parte do acionamento da bomba de combustível e dava para ver claramente que ela foi superaquecida. Eu na verdade não gravei nenhum vídeo, mas agora, se eu ainda tiver o vídeo, vou colocar aqui o que eu mandei para o cliente, vou medir. O ressalto que eles não mexeram, que ficou mais ou menos em bom estado, a gente vê que a altura dele é 58. Bom, no geral 58,5 pode-se dizer mais ou menos. Agora vamos olhar o ressalto que eles mexeram, já dá para ver logo de cara a folga e a altura desse ressalto. Oi. Cinquenta e seis vírgula quatro, 58,5, 56,4, ou seja, ele é 2 milímetros mais baixo. E aqui dá para ver como ele foi feito, ou seja, aqui simplesmente soldaram com solda e depois lixaram. Pelo que entendi, simplesmente usaram uma esmerilhadeira. Aqui dá para ver algumas marcas da esmerilhadeira, aqui, ou seja, lixaram simplesmente com a esmerilhadeira. Eles superaqueceram a engrenagem, ela ficou toda azul, ou seja, eles colocam ela quente, tudo bem, tem que colocar quente, mas não precisa esquentar tanto assim. Então é isso. Tudo chegou assim, nessa embalagem, só um plástico. Embora eu tenha enviado para eles em uma caixa original de fábrica, eles são tão mesquinhos que até ficaram com a caixa para eles. Eu não sei, enfim, minha opinião sobre a Raspberry é que isso é simplesmente uma pornografia. Vou instalar só sob sua responsabilidade ou sob a deles, não sei. E também quero mostrar que o câmbio está mal usinado, ou seja, aqui vemos 56,45 e se eu mover para a borda 56,
15, ou seja, 3 décimos, ele fica inclinado para esse lado em 3 décimos e, consequentemente, ele está 2 milímetros mais baixo do que deveria estar, do que um bom came que restou, ou seja, esse também já está um pouco desgastado, está cerca de 2 milímetros e meio mais baixo. Aqui está o tamanho ideal, além de já ter sido usinado. Assim, o empurrador atuará sempre apenas nesta parte de forma inclinada. Em resumo, eu disse que esse comando de válvulas não me satisfaz, não vou instalar esse comando, a não ser sob responsabilidade do cliente ou das pessoas que fizeram isso. Então, no geral, o cliente decidiu devolver para eles devolverem o dinheiro e lá o valor é em torno de 50 mil rublos, ou seja, ainda tem esses custos de transporte para lá e para cá, não sei. Nós enviamos o comando de válvulas de volta para quem fez o reparo e não sei como tudo terminou, se o cliente recebeu o dinheiro deles ou não. Agora vou escrever a tiragem aqui também. Depois disso, o cliente decidiu comprar um novo comando de válvulas. Pronto, então vou instalar. Preparei a engrenagem de acionamento do compressor, a engrenagem, os parafusos. Aqui temos as buchas do comando de válvulas. Então estou instalando o comando de válvulas e depois vou abrir o conjunto de pistões, instalar as camisas, cortar os pistões em 35-40 centésimos, na mesma medida que foi removida da superfície de assentamento do cabeçote. E então, no plano para hoje é instalar o comando de válvulas, o virabrequim e as camisas. Bom, não sei se vai dar certo com os pistões ou não, como sempre. Não vou fazer previsões, vamos ver como as coisas vão acontecer. Então, esse é o volume de trabalho. Vamos lá. Então eu desembrulhei o comando de válvulas, verifiquei se o óleo lubrificante está chegando aqui e ele realmente chega pela segunda bronzina principal, pela segunda bucha. Na arruela de encosto que está instalada na carcaça do volante, o comando de válvulas, devido ao dente inclinado, se apoia nessa arruela e ali no centro temos um orifício por onde o óleo é fornecido. Então eu examinei visualmente o comando de válvulas, está tudo ótimo. Aqui instalei buchas novas, instalei os tuchos. Antes de instalar o comando de válvulas, é obrigatório verificar os canais de óleo. Também verificamos o canal de lubrificação do compressor. Este aqui é o orifício, lubrificação do compressor. E também verificamos o canal de lubrificação da bomba de combustível, o fornecimento de óleo. Bomba de combustível de alta pressão. E se esses canais estiverem alinhados, esses aqui também devem estar automaticamente alinhados. Bem, dá para ver isso facilmente. Então esse é um ponto muito importante, porque esse canal aqui é um canal de óleo, ou seja, por esse canal o óleo vai do virabrequim principal, primeiro chega ao eixo de comando, lubrifica o apoio principal do eixo de comando e depois, por esse canal, também chega à bomba de combustível para lubrificar os eixos dos balancins das hastes. Por isso, se essa bucha for instalada de forma incorreta, o óleo não vai passar além do virabrequim principal, ou seja, não vai lubrificar nem o eixo de comando, nem o balancim com as hastes.
Então instalei as camisas, primeiro coloquei elas sem os anéis de vedação, fiz a medição do ressalto da camisa acima do bloco dos cilindros, em todos os lugares o ressalto das camisas é de 7 a 8 centésimos de milímetro. Isso pode-se dizer que é o limite superior, chega até 9 centésimos, ou seja, todas as camisas são instaladas sem anéis de ajuste, já que este é um MAN. Normalmente o kit de vedação vem sem os anéis de ajuste e como o bloco passou por usinagem, os operadores ajustaram tudo para a medida certa. Assim a camisa é instalada sem anéis, só com as borrachas e pronto. Então agora a camisa está um pouco mais alta porque foram instaladas duas borrachas e a borracha superior. Ela ainda não está comprimida, por isso empurra a camisa para cima. Quando a tampa do cabeçote for instalada e pressionada, a borracha será comprimida e a camisa ficará no lugar. Também já fui até a oficina de torno e fiz o desbaste dos pistões. Tirei cerca de 0,4 mm mais ou menos. Uma diferença de 0,1 mm não faz diferença, então todos os meus pistões já estão usinados. Agora vou instalar os anéis dos pistões, pesar eles, ou seja, vamos ver se há alguma diferença de peso entre o conjunto todo, pistão, anéis, pino e travas. Depois de pesar, vou instalar eles nas bielas. Também já medi a folga térmica dos anéis dos pistões e está tudo certo. Então o mais leve que temos é este aqui, 3640, com uma pequena variação, certo? Vamos considerar 3641 e o mais pesado 3646, 47, 46, 47. Aqui a balança ainda tem um pequeno erro, uma pequena margem de erro, mas no geral a diferença é de cerca de 6 a 7 gramas para um peso de mais de 3 kg, mais de 3,5 kg. Uma diferença de 6 gramas é, podemos dizer, praticamente uma margem de erro, ou seja, todos os pesos dos pistões, no ideal instalamos as bielas, os pistões nas bielas.
Instalei, apertei os pistões, já coloquei os contrapesos, aqui temos parafusos de 16 passo 1,5, tanto nos contrapesos quanto nas bielas. Eu aperto a 110 Nm e depois até o batente, 90 graus, então já conferi que todas as tampas estão corretas, tem o número da biela, o número da tampa, assim como as tampas principais, tudo na ordem. Também verifiquei como os injetores encaixam no rebaixo do pistão. Bom, ou seja, tudo isso é padrão, como de costume, tudo como deve ser. O virabrequim está totalmente apertado, mancais principais, bielas, contrapesos. Também já instalei a engrenagem do comando de válvulas, alinhei as marcas aqui no virabrequim, coloquei um novo anel de vedação para o retentor e também medi o ressalto dos pistões acima do bloco dos cilindros. Ele está em torno de 0,20 a 0,25 mm, o que está dentro do padrão, ou seja, tudo certo com o mecanismo de manivela e biela. Terminei tudo aqui, agora vou fechar a tampa dianteira e traseira. Limpei as tampas, passei na jato de areia, limpei as roscas, passei macho, já instalei os retentores novos, como de costume, sem mola, dianteiro e traseiro. O dianteiro é 105 por 130, o traseiro é 120 por 140. Então já cortei a junta, medi aqui o movimento longitudinal do eixo comando, aqui temos uma arruela, primeiro coloquei sem a junta, depois medi com a junta, quanto deu de folga? Então estou instalando a tampa traseira, instalando a tampa dianteira e vou fechar o cárter, aqui vou colocar o suporte, não sei, preciso colocar o volante e depois vamos instalar as cabeças. O compressor já estava montado, instalei o compressor e apertei tudo, então preparei o motor para instalar o cárter, levantei um pouco essa parte, vou instalar o cárter, preparei a placa intermediária, a válvula redutora nova, a bomba de óleo nova, como sempre a 43ª e queria fechar o cárter ontem. Bom, aqui no geral lavei ele, desrosquei esse bico de enchimento e no geral aqui a rosca está espanada, aqui é 33, passo 2, tentei passar o macho nessa rosca. No geral já está tudo danificado lá, a rosca foi feita torta, tentei apertar com trava-rosca, mas mesmo assim não segura, escapou. No geral, torneei esse novo bico, né? Ou seja, aqui a gente tem um furo que segue adiante, exatamente para a rosca 27,5, fiz a rosca 27,5 por alguns centímetros e torneei esse bico novo. Ontem à noite inteira dediquei a esse bico. Aqui, enquanto pensava em como fazer, enquanto tentava rosquear esse, enquanto torneava, enquanto instalava esse, enfim, tudo aqui está com trava de rosca, aqui também coloquei vedante. Enfim, agora está tudo seguro, não vai sair do lugar, então eu estou instalando a placa, a bomba, fechando o cárter e aí já vamos colocar as cabeças.
Pronto, instalei o cárter, apertei, agora vou instalar as cabeças, já estão prontas. Mostrei o que fiz com elas, preparei os parafusos, preparei as guias, as buchas e também as juntas, como sempre da Airlink. Não usamos outras, então estou colocando as juntas, instalando as cabeças e apertando. Aí já colocamos os bicos injetores, os balancins, regulamos as válvulas. Vemos que neste ponto há essas cavidades, então são o segundo, o terceiro e o sexto cilindro. Este bloco aparentemente já funcionou com outras juntas, ou seja, com essas juntas. Aqui temos uma tampa, então o líquido de arrefecimento não chega de jeito nenhum nesse ponto. Mas existem juntas em que há apenas furos aqui e o fluido de arrefecimento circula pelo sistema. Mas aqui há uma tampa, ou seja, a junta tem furos, mas o bloco não, e é assim que ocorre essa corrosão. Bem, agora não prestamos atenção a essas cavidades porque quando instalamos a junta tudo fica fechado com a tampa e o líquido de arrefecimento não tem acesso a essa cavidade. Bem, agora eu só vou passar um pouco de vedante para tampar esse buraco. Então, primeiro apertei um pouco os parafusos com a pistola, depois apertei com a chave pequena até 120 Nm, depois com a chave grande até 190 Nm e agora fiz marcas transversais e vamos girar mais, 90 graus, todas as marcas devem ficar alinhadas.
E esse suporte onde a embreagem hidráulica com o ventilador é fixada, então revisei a bomba, instalei um rolamento novo, a roda e a fibra. Enfim, instalei o kit de reparo, aqui está a antiga roda, o anel, o rolamento, a fibra e também troquei esse rolamento. Aqui temos um novo, preparei tudo, estou instalando os parafusos. Então agora vou instalar o trocador de calor, aqui tem a saída para a bomba e a saída para o respiro, ou seja, tudo como de costume. Desmontei, tirei essa válvula de alívio, removi o radiador, lavei ele, soprei várias vezes, tirei tudo, tinha um pouco de vedante lá, então lavei também o próprio corpo, limpei e fiz jateamento de areia. Agora estou instalando o radiador, instalando essa válvula, aqui ainda tem uns tampões e já estou instalando isso no bloco. Instalando no motor e quero dizer que é a instalação no motor. Então quando eu já peguei essa peça, por exemplo, coloquei a junta e apertei os parafusos. Ou seja, essa já é uma etapa final, antes disso é preciso decidir se essa peça vai ficar ou não, verificar o estado dela, identificar possíveis defeitos, depois é preciso lavá-la e limpá-la. Depois é preciso preparar a junta, escolher os parafusos, verificar também o estado dos parafusos, conferir a rosca e assim por diante. Preparar tudo isso e só então faço a instalação. Ou seja, a instalação no motor, eu diria que é 1/3 ou 1/4 do trabalho, todo o resto acontece antes desse momento. Então o motor já foi colocado em sua posição de trabalho, eu cubro o motor com um pano assim quando faço algum trabalho aqui, limpo ou assopro alguma coisa, sempre cubro o motor para que poeira e sujeira não caiam sobre ele. Até agora já instalei tudo possível no motor, agora vou prepará-lo para pintura. Bom, como de costume, vou cobrir com fita crepe e papel o que não precisa ser pintado e hoje mesmo quero pintá-lo, talvez até ligue ele ainda hoje.
Se eu tiver tempo, também preciso instalar o coletor com a turbina e agora vou preparar tudo isso. A turbina está revisada, então vou desembrulhar a turbina, instalar ela no coletor. Aqui temos o kit de montagem para a turbina, juntas, prisioneiros, porcas novas. Pronto, então estou instalando a turbina no coletor. Vou pintar tudo isso de preto também, com uma tinta especial para sistemas de escapamento de carro, e vou pintar o coletor com a turbina, vou pintar o motor. Tudo deve secar rapidamente em algumas horas, então vou instalar a turbina no motor imediatamente. E como já disse, hoje vou tentar dar a partida.
liguei o motor, está tudo certo, funcionando perfeitamente, a pressão está no máximo, o máximo possível, chega a 7, a válvula redutora está funcionando, a rotação está baixa e nem treme, ou seja, está tudo ótimo. Mas enquanto ele estava frio, quando acelerava, saía fumaça preta, eu ainda não conseguia bombear direito, aí coloquei outra bombinha, com a outra não conseguia bombear, então troquei por outra. Ou seja, em algum lugar ele estava pegando ar e por isso eu não conseguia ligar por tanto tempo. Coloquei a bombinha, tudo foi bombeado e ficou ótimo. Então está funcionando de forma estável, certinha, a pressão está boa, praticamente não tem fumaça. Mesmo levando em conta que a turbina ainda não está conectada, bom, quando acelera, claro que sai fumaça porque falta ar, a turbina não está conectada. Aqui dá para ver, ficou fuliginoso logo de cara. Quando eu liguei, o sistema ainda não estava pressurizado. E ele, bom, dava para ver no vídeo como ele funcionava, ou seja, ele tremia, soltava fumaça preta, saía fumaça preta, ou seja, havia ar no sistema de combustível. E bom, é claro, o motor não funcionava como deveria, por isso ficou tudo cheio de fuligem aqui. Mas agora vou limpar isso com um pano, mais ou menos. Agora estou tirando as baterias, também tive uma história com as baterias, essa bateria aqui morreu. Enfim, está mostrando 6 volts, tentei carregá-la, peguei ali um carregador de partida, mas não consigo carregá-la. Morreu, fui até o ônibus, tirei a bateria, trouxe ela, coloquei, agora preciso levar de volta para o ônibus, conectar, para que o motorista não tenha problemas. Ou seja, fazer tudo, isso é trabalho extra para mim de novo. Então agora estou tirando as baterias, conectando o diesel, drenando o óleo, porque não vou enviar com óleo, esse óleo é meu, para o amaciamento, o cliente vai colocar o que ele quiser depois. Também estou drenando o óleo do filtro e tirando a tampa. E amanhã já vou embalá-lo, porque hoje eu tive trabalho com essa bomba, não consegui fazer ela funcionar. Uma coisa, depois outra, depois com as baterias, enfim, não sei, amanhã já vou embalá-lo e enviar. Bom, de qualquer forma, vou mandar agora o vídeo do envio, está tudo certo, até fiquei um pouco mais animado porque no começo não consegui ligar. Pensei que talvez tivesse algum problema com a bomba, porque compramos a bomba e nem testamos, só compramos mesmo. Bom, pelas palavras dele, ou seja, eu conheço a pessoa de quem pegamos essa bomba, e ele disse que depois do concerto não era para ter problema com a bomba. No geral, tudo ficou bem, o ânimo melhorou porque o motor pegou e está funcionando. Vou encerrar este vídeo sobre o concerto. Obrigado por assistirem, boa sorte a todos, até mais.